Ituano e Vasco da Gama fazem nesse domingo um jogo decisivo valendo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E aí eu tive aqui uma lembrança. 1989 eu tive a alegria de narrar pela FM 90 o acesso do Ituano, o primeiro acesso no Campeonato Paulista. E o Ituano garantiu o acesso na semifinal, jogando contra a Francana. Ganhou por 1-0 lá no Lancha Filho e depois teve uma goleada em cima da Francana por 5-1. E aí fez a final contra a Ponte Preta, os dois times já com acesso garantido e o Ituano acabou sendo campeão. E naquele dia em que o Ituano foi campeão em cima da Ponte Preta, tinha perdido o primeiro jogo por 3-1 lá em Campinas, mas ganhou o segundo por 2-0 e foi campeão porque tinha uma melhor campanha. Enquanto a gente estava naquela festa, naquela comemoração, veio a informação do título do Campeonato Brasileiro do Vasco da Gama em cima do São Paulo. Então só uma curiosidade que vem. No mesmo dia em que o Ituano, que hoje busca o acesso da Série A diante do Vasco da Gama, naquele dia que o Galo Ituano era campeão da Série A2 ou segunda divisão do futebol paulista, tivemos já tantas denominações, o Vasco da Gama era campeão brasileiro. E não dava para imaginar, sinceramente, que um dia o Ituano, que estava garantindo ali o acesso à elite do futebol paulista pela primeira vez, 32 anos depois, estaria enfrentando o grande Vasco da Gama, que naquele dia era campeão brasileiro pela segunda vez em cima do São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo perdia o título em pleno Morumbi, o gol do Vasco foi marcado pelo Sorato. E como o Vasco tinha feito a melhor campanha, precisava de apenas 2 pontos, né? Jogava por 2 empates. E como ganhou o primeiro jogo, não houve a necessidade de uma segunda partida. Então só esse registro que veio à memória. Quando se fala muito nesse domingo de Ituano e Vasco da Gama, veio essa lembrança. Do dia que o Ituano foi campeão paulista da segunda divisão em 89, o Vasco da Gama era campeão brasileiro. E agora essas duas equipes se enfrentam. Realmente não dava para imaginar. Na minha cabeça não passava isso, que o Ituano um dia estaria ali, frente a frente, com o Vasco da Gama, brigando pelo título da Série A. Subiu, cresceu demais a equipe do Ituano ao longo desse período. E só uma curiosidade, por que o jogo do São Paulo contra o Vasco foi no sábado? Porque foi no dia 16 de dezembro, porque no dia 17 a gente teve o segundo turno das eleições presidenciais entre Luiz Inácio Lula da Silva e o Fernando Collor de Mello. Só essa lembrança de 2 times que comemoravam títulos no mesmo dia, na mesma hora. O Ituano, campeão da segunda divisão do futebol paulista, já tinha garantido acesso, e o Vasco da Gama, campeão brasileiro em cima do São Paulo. E as duas equipes se enfrentam agora. E tem um detalhe, né? O Ituano enfrentando a Ponte Preta com a sua tradicional camisa branca, com sua faixa na diagonal, e enfrentando o Vasco, que tem uniforme também desse jeito, né? Parabéns ao Ituano por tudo que cresceu, por tudo que progrediu ao longo desses 32 anos.